Olá, olá, boa tarde, bom início de semana para todo mundo. Alana Riso assumindo aqui, né, o Instagram da Lupa, da agência Lupa, para nosso primeiro dia de maratona de live. Maratona de live da agência Lupa e do Redes Cordiais. Muito bem-vindo todo mundo que está chegando, vamos entrando. Daqui a pouco temos a nossa primeira super especial convidada para estrear, para abrir na nossa maratona de lives. Não sei se já deu tempo de todo mundo dar uma olhadinha no que vai ser essa maratona. Temos uma programação super bacana, super interessante, né, ao longo, né, da semana, de segunda a sexta, nesse horário. Tá sem som? Opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Estão me ouvindo? Ou ainda não? Então, dá um oizinho aí, gente, se vocês estiverem ouvindo, se estiverem com problema de... Todo mundo ouvindo? Manda um joinha aí se tiver tudo certo. Que alguém tinha mandado ali que estava sem áudio. Vou seguindo aqui. Se vocês não estiverem ouvindo, por favor, me avisem aqui pra gente ver como é que tá, ver se tá tudo certinho. Então, como eu estava falando, sou a Alana Riso, do Redes Cordiais, estou fazendo aqui o takeover, né, do Instagram da Agência Lupa para nossa maratona de lives. Hoje, Patrícia Campos Melo, super repórter, uma honra ter a Patrícia aqui com a gente, para a gente falar dos impactos da desinformação no jornalismo. Qual é a ideia da nossa maratona de lives? Patrícia deve estar chegando. Patrícia, assim que você chegar aqui, já manda aquele convitezinho. Acho que você não chegou ainda, mas me avisa assim que você chegar. A ideia é a gente falar um pouco dos impactos da desinformação em várias áreas. Então, todo dia um convidado super especial e uma abordagem sobre a desinformação, né, num lugar diferente. Então, hoje a gente vai falar sobre o jornalismo, vamos falar na quarta-feira, vou pegar aqui pra gente passar um por um, né? Amanhã a Clara vai falar com o Rodrigo França sobre preconceito, sobre, né, como a desinformação afeta né, os grupos minoritários, como é que isso ataca, né, o problema, né, da desinformação para os grupos minoritários. Quarta-feira, né, os grupos considerados minoritários. Né? Na quarta-feira, impacto de informação falsa na reputação, nas crises de imagem, com Pedro Tourin. Na quinta-feira, vamos falar com Daniel Becker, né, que já gravou um vídeo aqui pra gente super bacana, né? Vamos falar sobre desinformação e saúde. Na sexta-feira, Fábio Malini, a gente vai falar sobre desinformação no ambiente digital. Então, como vocês estão vendo, uma programação super bacana, várias frentes de trabalho diferentes, e pra gente tentar cobrir um pouquinho, né, do tamanho dessa desinformação e como é que ela afeta as nossas mais diferentes áreas. Hoje vamos falar sobre jornalismo. Deixa eu ver, Pata já tá por aqui? Patrícia, não vi ainda se ela já chegou. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Como é que tá o áudio? Quem puder aí mandar um joinha avisando. Tá normal? Ótimo, ótimo. Opa, Pata já chegou. Já vou adicionar. Aguardando, Patrícia. Oi, oi! Você tá me vendo? Porque eu tô Tô, me vendo. tô te vendo e tô te ouvindo. Então tá bom. Então tá Ah, bom. e o Deixa pessoal eu aqui só. parece que também tá vendo, tá ouvindo, tudo certo, né, gente? Pata, agora congelou aqui pra mim. Aê! Voltou, tudo ótimo. Como você tá? Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Estamos aí, né? Home office, todos nós trabalhando. Que bom, que honra ter você na nossa estreia aqui da nossa maratona de lives. Pessoal, eu não vou desativar os comentários, porque eu acho que vai ter muito comentário legal, vai ter muita pergunta legal, e a ideia é que seja mesmo um bate-papo, viu, Pato? Então, vou deixar os comentários aí liberados para o pessoal poder participar do nosso papo. Bom, honra é minha, né? Participar, Lana. Super obrigada, que esse projeto de vocês é espetacular. Ah, obrigada. E obrigada. Tenho certeza que vai ser muito legal. Olha, tô com o livro aqui na mão. Para quem não leu ainda, por favor, não deixem de ler A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. Muito bom, Pata. Muito legal. Muita coisa. Eu já, assim, você vai ver que o meu livro tá todo marcado, todo...
cheio, todo sublinhado, entendeu? Porque tem muita coisa legal, muita informação bacana. Eu queria começar com você contando um pouquinho, conta pra gente um pouco de como é que surgiu a ideia de escrever um livro, né? De transformar as matérias num livro e numa reflexão ainda maior sobre a desinformação. Então, Alana, eu, na verdade, desde que eu comecei a cobrir esse tema, eu não cobria ele diretamente, mas como eu sou repórter, eu fazia bastante matéria fora, eu comecei a cobrir eleições em vários países, e desde 2014, na eleição geral da Índia, eu comecei a acompanhar esse uso, né, de redes sociais para manipular a opinião pública. E fui me interessando, e aí depois eu cobri várias eleições americanas, mas 2016, que foi a eleição, né, que as pessoas finalmente se deram conta de que desinformação era um mega problema, e depois no Brasil em 2018. Então eu tinha essa ideia de fazer um livro analisando os instrumentos que líderes populistas desses países estavam usando. Era um livro nada pessoal, né? Era mesmo uma coisa mais analítica. Aí, este ano, e eu estava escrevendo desde maio do ano passado. Aí, este ano, em fevereiro, teve todo aquele acontecimento envolvendo o presidente Bolsonaro, etc., dos xingamentos. E aí eu me toquei, falando com o editor, que a gente, bom, você é jornalista, sabe, a gente odeia se colocar, né, nas coisas, né? A gente nasceu para ficar do lado, assim, não na frente da câmera, não dando entrevista, ao contrário, né? A gente é sempre narrador observador, a gente nunca é o objeto, né? Mas aí cheguei à conclusão que era meio inevitável colocar essa história e colocar vários incidentes, principalmente misóginos, né, de linchamentos virtuais, porque faz parte dessa mesma estratégia de comunicação de um tipo de governo, né? Porque ao mesmo tempo que você está inundando as redes sociais com as narrativas que você quer emplacar, né? E tentando ali afogar as narrativas que você não quer, você precisa atacar o jornalismo, né? E uma coisa que acho que não sei se é diferente, mas é mais forte hoje em dia, é você atacar jornalistas específicos, né? Então você personaliza muito os ataques. Então aí eu tive que enfiar a minha história e de várias amigas, colegas nossas, né? Para mostrar os dois lados dessa estratégia, né? De um lado, como é que você faz para tentar moldar as narrativas, emplacar ali as versões que você quer, e do outro lado, para você ser mais bem-sucedido nisso, você precisa deslegitimar e desacreditar a imprensa e jornalistas específicos. Então, foi por aí. Não, muito interessante. E você já foi falando, eu já fui pensando em várias coisas que eu queria discutir um pouco sobre o livro. Gente, não vou dar spoiler sobre o livro. Recomendo que vocês comprem, leiam, depois tirem todas as dúvidas. Vi que a Malu Marinho aí, que está participando do projeto Inumeráveis, uma super estudante de jornalismo, está acompanhando a gente. Então tem muito. É uma aula de jornalismo, Pata. Uma aula de jornalismo o livro. Até porque eu acho que você trouxe algumas reflexões muito legais. Não é só sobre a sua história, né? É sobre é muito mais amplo, né? É sobre uma coisa que está acontecendo ao redor do mundo, né? E isso me chamou muita atenção. Esse conhecimento adquirido que você tem, né? Já trabalhou fora, já cobriu né, vários países, já cobriu várias guerras. Como é que você vê a desinformação dentro né, ao redor do mundo? Como é que ela está afetando o nosso trabalho? Eu acho super interessante se a gente pensar um dos pioneiros da desinformação sempre existiu, como você já deve ter discutido, etc. Né? A gente tem hoje uma nova faceta, porque com as redes sociais a velocidade, a magnitude da desinformação é muito maior. Mas se a gente pensar, os russos foram super pioneiros nisso. Né? Tem até um estudo bacana, que eu cito no livro, da Rand Corporation, que mostra como eles usavam desinformação em 2014, quando teve a anexação da Ucrânia, da Crimeia, desculpa, e a guerra da Ucrânia. E isso, todas essas táticas, né, de você bombardear as pessoas com informações por vários canais, você fazer notícias que não são exatamente falsas, mas descontextualizadas, todas essas fórmulas já vêm desde lá, né? De uso, de novo, desinformação é a coisa mais velha do mundo, notícia falsa, etc. Mas, assim, você usar as redes para isso. E para a gente é um mega desafio, né? Porque, como a gente sabe, notícia falsa ou descontextualizada, muitas vezes, são notícias que causam indignação, revolta, e, portanto, causam muito engajamento das pessoas, né? As pessoas ficam revoltadas. Então, e
checagem de fatos ou jornalismo, vamos dizer, equilibrado, pelo menos tenta ser equilibrado, não gera indignação normalmente, né? Você não tem esse engajamento todo. Então, o problema que a gente tem hoje é notícia falsa viraliza, notícia verdadeira não viraliza normalmente. Acho que esse é o maior desafio que a gente, como jornalista, tem, né? A gente está fazendo nosso trabalho. O que é nosso trabalho? Informação correta, né? Corrigir, ouvir todos os lados. Mas como é que você faz esse trabalho viralizar hoje em dia? E aí você tem, na verdade, você tem dois grandes desafios para o jornalista, né? Que é esse, como é que eu dou escala para informação de qualidade, como é que eu dou escala, ou pelo menos chego um pouco mais perto, né? Mas também como é que eu investigo essas redes, porque também é muito novo, né? Como é que você caiu ali? Você contou um pouquinho, né? Você já estava acompanhando esses fenômenos em outros países, mas como é que foi a matéria, como é que foi o, né, investigar aqui no Brasil? Que eu, assim, né? Eu acho que foi o primeiro caso de uma investigação de uma rede de desinformação, né? Não sei, na verdade, várias as pessoas estavam dando várias matérias. A Juliana Gragnani deu algumas matérias na BBC Brasil, a Época deu uma ótima matéria. Você tinha algumas investigações. E acho que o mais difícil para a gente, jornalista, investigar isso é que são dois aspectos de desinformação usando as redes. Um é que as coisas são muito descentralizadas, né? A gente tem sempre essa ilusão de que tem um bunker e uma pessoa e um grupo formulando todos os memes. E não é exatamente assim, né? Você tem muito curadoria, você tem muito pessoas voluntárias junto com a agência de marketing. Então, é toda uma coisa muito mais descentralizada. E outra coisa que é muito fácil apagar rastro. Super fácil, né? Você usa terceiros para fazer esse tipo de campanha, né? Você tem vários recursos para apagar os seus rastros. Então, quando pediram para eu me debruçar sobre esse tema, eu não sou uma repórter de política, ao contrário de você que super entendia tudo, não é a minha praia. Eu sempre cobri mais isso, internacional, economia. E, mas como eu estava acompanhando essa história em outros países, pediram para me debruçar. Eu resolvi ir no lado do dinheiro, né? Que acho que é a coisa mais básica o que os jornalistas têm que fazer, que é seguir o dinheiro, follow the money. Então, justamente ir atrás das agências de marketing que estavam prestando esse tipo de serviço dos disparos em massa, né? E é sempre importante a gente lembrar que o disparo em massa em si não era ilegal. Ele só foi proibido por regulamentação do TSE no ano passado, depois das matérias. Naquela época, você contratar uma agência de marketing para fazer envios maciços de WhatsApp para grupos ou para pessoas aleatórias, isso em si não era ilegal. Só era ilegal se alguém estivesse bancando isso, não tivesse declarado, e dois, se fosse notícia falsa ou negativa. Porque campanha negativa na internet já era ilegal. Então, eu comecei a ir atrás assim, marqueteiro, dono de agência de marketing, funcionário, ex-funcionário, e fui falando com as pessoas. E aí eu fui puxando essa história, mensagens, que eram todos os registros que eu tinha. Foi muito louco. Eles foram muito eficientes em uma campanha de desinformação para botar em questão a legitimidade da matéria, né? Então, obviamente, vocês todos lembram, sei lá, 30 minutos depois de sair a matéria, já tinha 1 milhão de pessoas ou falando que eu era comunista, ou falando que a matéria era mentirosa, etc, etc. E daí a gente continuou, né? A gente foi vendo vários lados. Aí depois a gente tinha uma matéria que tinha uma proposta de contrato, aí outra matéria era um ex-funcionário que estava movendo um processo trabalhista, que mostrava como que fazia, uma coisa bem tosca, né? Como é que você faz o chip, e aí como é que você esquenta o chip, como é que você manda aquele software. Aí a gente fez uma matéria de robô, a gente fez uma matéria de uma agência na Espanha, que mostrava basicamente como é fácil você tentar influenciar, né, uma eleição. Você sentado na sua casa, com a conta do PayPal, o cartão de crédito e uma lista de nomes que você mandar, você está disparando, né? De uma agência na Espanha. Então foi meio por ali. E aí, eu acho que é uma parte super interessante que você está dando um pouco desse caminho da apuração, né? Sei que tem vários jornalistas e, né, e vários estudantes. A Malu fez uma pergunta aqui que, Malu, já vou fazer a respeito desse ambiente hostil para mulheres, né? Você foi entrando um pouco nesse submundo, né, do operacional. Como é que foi esse acesso a esse lugar, né? Já que você trouxe muita informação, né, exclusiva, nova, né? O que a gente chama de, né, o furo ali no jornalismo. E você sentiu, acho que depois a gente pode caminhar um pouco, né? Você sentiu a reação, né? A máquina de ódio, né? Rapidamente ela reagiu. Ser mulher, né? Provocou uma reação maior? Qual que é a sua avaliação? Cara, eu acho que destampou
panela do inferno, né? Porque eu, assim, eu não sei se eu fui meio ingênua, eu nunca achei que ia ter esse tipo de reação. Antigamente, o tipo de cobertura que eu fazia, as pessoas sempre perguntam: ah, mas olha, mulher, conflito, guerra. E eu, primeiro que eu acho absolutamente cabotino, jornalista que fala, que passou risco. Eu acho que a gente não passa risco nenhum, né? Na verdade, porque a gente, deliberadamente, você sai da sua casa, da sua cama quentinha e vai cobrir um conflito e volta para sua casa, para sua cama quentinha. Então, eu acho que não tem nada de heróico e nada de risco. Quem passa risco é quem mora lá, que tem que todo dia comprar pão e pode pisar na bomba, né? Então, eu sempre achava que, por ser mulher, a gente tinha mais acesso, primeiro, às outras mulheres, que não é uma coisa muito fácil, né, em conflito em país conservador, então é uma super vantagem a gente conseguir chegar mais perto dessas pessoas, ir na casa das pessoas, né? E acho que a mulher tem um tipo de empatia especial, né, de tentar se colocar num lugar com um tipo de matéria que eu acho bacana fazer uma matéria assim, apesar dos conflitos, né, a vida além do conflito. Então, eu sempre achava que isso não era um problema. Tudo bem, você tem alguns países que te restringem movimentação, na Arábia Saudita, no Afeganistão, mas mesmo assim, acho que as vantagens eram maiores. Cara, e aí eu estou no Brasil, né, assim, no meu país, no nosso país, cobrindo uma eleição, né? Uma coisa assim, um país democrático, né? E é um negócio que você não. E aí, de repente, você tem esse tipo de reação, e é impressionante, assim, eu acho que este governo atual, em geral, tem muita hostilidade em relação à mídia. Não é uma exclusividade. Os governos, normalmente, têm essa hostilidade, só que neste governo é muito acima de qualquer outro, né? É uma coisa Sim. muito mais agressiva. E mesmo o Guilherme Amado disse, tipo, ele já foi alvo de agressões em live do presidente Bolsonaro, né? Foi citado. Mas quando é com mulher, e a gente sabe disso, você sabe, Elane, todas as meninas, é um tom diferente. Primeiro que raramente é sobre a matéria, né? Se a pessoa falar assim, sua matéria é uma porcaria, cara, é do jogo. Não é bom, você tem que falar. A matéria é uma porcaria, ou uma matéria é errada, isso aí. A gente erra e a gente tem que corrigir. Mas o que eles falam é, você é gorda, você é feia, você oferece sexo, o seu irmão não sei o que lá, o seu filho não sei o que lá. É todo um tipo de intimidação muito diferente, muito mais agressivo do que aquilo que homem, né? Isso é uma coisa muito... Você pode ver, não fui só eu, um monte de gente. Foi Constança Rezende, foi a Vera Magalhães, a Miriam Leitão, tipo, faz 3 anos que ela sofre disso. Então, assim, aliás, mais tempo, né? No governo do PT ela também sofria. Então, eu acho que ficou muito, muito óbvio esse aspecto misógino, né? É uma coisa muito além do que se faz com o jornalista homem. Ó, eu parei aqui para anotar, gente, porque dá várias perguntas aqui. E acho que uma delas tem muito a ver com isso que você está falando, né? Desse, né? Eu acho que teve, né? Os ataques são muito coordenados, misóginos, mas também tem um lugar dessa desinformação. E alguém que eu não lembro o nome, você me desculpa, não lembro o seu nome, colocar um estudante de jornalismo, queria saber como é que é fazer jornalismo quando todo mundo se considera o dono da verdade, porque também você teve que lidar com isso, né? Com essa desinformação que é matéria tá errada por isso, porque eu tenho uma outra informação, porque isso. Como é que é lidar com o jornalismo no tempo dos donos da verdade? Cara, é maravilhoso, né? Eu nem me lembro quem era, mas tinha umas pessoas que falavam assim: a gente sabe que você tem um áudio de um fulano admitindo, mas você foi pressionada a não divulgar. Eu não sei de onde as pessoas tiram essas coisas, né? É muito. É isso, é aquela frase famosa atribuída ao ex-senador americano Daniel Patrick Moynihan, que já morreu, que as pessoas, você tem direito às suas próprias opiniões, não aos seus próprios fatos. Mas hoje em dia as pessoas acham que elas têm direito aos próprios fatos delas. Então, eu não tento convencer ninguém, porque eu acho que é uma batalha perdida, para falar a verdade. Tudo bem, se é uma pessoa. Pô, primeiro que se vier xingando, aí eu nem converso, né? Mas eu acho que as pessoas vivem nessas bolhas informacionais. Vou te dar um exemplo concreto. Vamos supor que você é um apoiador do governo atual. Você segue as redes sociais do governo, os blogs que apoiam o governo, os influenciadores. Nas redes sociais do governo, você só tem divulgação de número de sobreviventes da Covid-19. Você só bomba esse tipo de informação. Teve uma tentativa até de você mexer no jeito da contabilização das mortes. Você pode ter uma impressão de que o Brasil está indo otimamente na epidemia da Covid.
quê? Você está tendo, você está nesta bolha informacional, né? Onde as pessoas acham que elas têm os fatos, que estão ali filtrados e contextualizados de uma maneira que é boa para o governo. Então, de fato, a gente fica conversando com pessoas em universos paralelos, né? Porque dependendo de onde qual é a sua dieta informacional, de onde você está recebendo os seus fatos, cara, é outro mundo. E no livro você faz uma reflexão muito interessante, né, Patrícia? Porque você caminha contando um pouco, né? Eu entendi o livro com dois momentos. Por favor, você me corrija. Que tem esse primeiro momento, que é um pouco da história, né? Das matérias, dos bastidores, de tudo que está por trás desses ataques de desinformação, dessa operação. Mas também você traz uma reflexão muito grande sobre o jornalismo nos tempos atuais, um pouco nessa dieta informacional. E você faz algumas reflexões que eu achei bem interessante e casa um pouco com essa ideia das bolhas. Como é que o jornalista pode sair também das suas bolhas para buscar matéria? Porque você saiu do seu lugar, né, do seu lugar de conforto e foi buscar matéria num outro lugar, né? Sem nem imaginar o que viria, né? O que você iria passar, o que você iria sofrer buscando informação em outras bolhas, né? Como é que você vê o jornalismo fora da bolha também? Sim, exatamente, né? Porque a gente fica num círculo de amigos, vamos dizer, se você é progressista, ou de esquerda, centro, você fica naquele sua bolha de veículos que tem essa visão, amigos que têm essa visão, e no outro lado do espectro ideológico, se você é conservador, ou de direita, ou de extrema-direita, você também está ali na sua bolha. Então, a gente também sofre, né, com isso, né? Tanto que quando foi eleito o presidente Bolsonaro, as pessoas tinham poucas fontes, né? Porque era uma coisa toda nova, você não tinha esse contato, né? Tanto, por exemplo, o Fábio Zanini faz um trabalho legal, que é isso, né? É você tentar sair da bolha e ouvir formadores de opinião conservadores, políticos conservadores. Eu acho que isso é essencial, né? A gente também fica dentro da nossa bolha. Eu tive, assim, uma experiência que eu acho interessante, que foi em 2018, não sei se você lembra, se vocês lembram, teve um episódio muito, muito triste, na verdade, em Pacaraima, que é uma cidade em Roraima, na fronteira com a Venezuela, que os habitantes locais saíram queimando as coisas dos refugiados venezuelanos e bateram nos venezuelanos. E aquilo foi horrível, foi assim um ato explícito de xenofobia, etc. Só que aí, qual que era o nosso raciocínio? Nós aqui no Sudeste, não sei quem está no Sudeste, mas assim, estou falando do ponto de vista da gente, vamos dizer, jornalistas do Sudeste, tá? Jornalistas que não estão na região Norte. Isso é coisa de gente racista, gente xenófoba, esse pessoal ignorante. Você tem essa coisa condescendente, né? E, na realidade, não quero dizer que você vá legitimar uma ação xenófoba, mas você precisa entender de onde vem qual é o lugar onde essas pessoas estão. Então, assim, você mora em Roraima, que é um estado que está com uma situação muito complicada, que o sistema de saúde está muito precário, o sistema de educação, e de repente você tem um fluxo enorme de pessoas sobrecarregando uma coisa que já era precária. Então, pelo menos, você tem que entender de onde vem o outro, não já deslegitimar de cara, né? Tanto que às vezes as pessoas falam, tem, sei lá, um livro, nada contra o livro, eu nem li o livro, né? Mas o título do livro é Como Falar com o Fascista. Cara, eu acho que esse é o jeito de não falar. Porque se você já bota um rótulo na testa da pessoa, fala, você é fascista, você é ignorante, você é extremamente... Você já inviabiliza, né? Então, acho que isso é um exercício que a gente tem que tentar fazer, né? Sair um pouco dessa nossa bolha, né? De pensar isso. Assim, acho que na Europa também teve uma coisa muito... Essa reação, assim, todo mundo precisa aceitar a imigração e quem não aceita é ignorante. Ok, a gente tem um dever humanitário de acolher refugiados e nós vamos continuar fazendo isso. Mas você não pode deslegitimar ou desconsiderar o impacto que isso tem na sociedade. E aí o jornalista tem um papel fundamental, né, em dar contexto para essas histórias, né, em contar, né, o que está por trás da... Eu tenho pensado muito sobre como a rede social ela acaba te dando, né, ela te dá fragmentos, então você tem sempre fragmentos da história. E o jornalismo é exatamente o mosaico, né? É você Total. preencher esses fragmentos, né? Exatamente, exatamente. É isso, né? Você, por mais que a gente também faça sempre um recorte, a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais contextualizada. E rede social é isso, né? Às vezes tem uma coisa circulando, nem é mentira, só é tipo um minúsculo pedaço de um acontecimento, né? Assim, sem a contextualização. Exato, a Maria falou que né, muita opinião e pouca informação nas redes. Olha, tá cheio de pergunta aqui, então não quero deixar ninguém sem resposta aqui. Uma das coisas que o
pessoal está perguntando é, primeiro, você teve receio de publicar o livro? Pensou, já que você já tinha sofrido muito com as matérias? E o que que você fez? Teve alguma medida judicial? Conta um pouquinho, depois desses ataques, como é que você levou isso, né? Como é que foi o desdobramento, né? Então, eu, por personalidade, eu não sou uma pessoa que treta, que gosta de tretar nas redes sociais, assim, sabe assim, eu não sou essa pessoa. Eu acho, cara, são personalidades, né? Eu não tô dizendo que é certo ou errado. Então, em fevereiro, quando aconteceu aquilo que foi uma testemunha mentindo na CPMI, dizendo que eu teria oferecido sexo em troca de uma reportagem, e isso foi ecoado, amplificado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, depois pelo presidente Bolsonaro e várias outras pessoas e políticos. A princípio, eu não abri a boca. A única coisa que eu fiz foi, eu publiquei todas as provas. Eu tinha ali gravação, tinha troca de gravação com autorização de publicar o nome da testemunha, né, que foram as gravações da matéria, tinha troca de mensagens autenticadas com a ata notarial, tinha planilha, tinha várias fotos, e parte disso, inclusive, fazia parte de um processo judicial. Então, eu publiquei isso e fiquei quieta. Por mais que a gente saiba que isso... eu me lembro assim, a mentira foi, sei lá, 2 horas da tarde. 5 minutos depois, Eduardo Bolsonaro estava fazendo um vídeo, entrando no Twitter, aquilo explodiu. Quando a gente publicou, 5 horas depois, a matéria com todas as provas, já não adiantava muito, né? Porque a versão já tinha ganhado muito. Circulado, né? Exato. Mesmo assim, e mesmo depois que o presidente Bolsonaro falou, eu falei, eu não vou falar. Então, eu não abri a boca, eu não dei uma entrevista, eu não me pronunciei, etc. Porque eu acho assim, esse negócio tem que... Não vou bater palma para maluco dançar, entendeu? Eu apresentei as provas, isso, né? Eu sou jornalista, eu não vou ficar... Só que aí, o que me fez mudar de ideia? Que foi quando eu resolvi escrever um texto que saiu na Folha, que foi meio que um depoimento. Porque parte das pessoas que tinham feito esse linchamento virtual, elas começaram a falar assim, isso aí era uma piada, vocês não têm senso de humor, era uma piada, o meme é uma piada. E aí eu me liguei e falei assim, essas pessoas não têm noção do que é isso que está circulando. Inclusive, as pessoas, até mostrar os memes e os vídeos, as pessoas não entendem a dimensão de um negócio desse, né? Que são memes e vídeos pornográficos, assim, é uma coisa nojenta, abjeta. Então eu falei, se eu não falar nada agora, cara, isso vai continuar e vai piorar, né? Porque a gente já tinha esse tipo de agressão contra a mulher, muitas, né? E tínhamos agressões em geral, né? Contra jornalista, de chegar e falar no cercadinho, você tem uma cara de homossexual terrível, que foi o presidente falou com um repórter, mandar calar a boca, mandar... Então eu falei, as pessoas têm que entender que não é uma piada. Cara, não é uma piada, é uma coisa horrorosa que está na internet para sempre, né? Então, por isso que eu resolvi escrever. Então, eu acho que a decisão de escrever um livro... Na verdade, a decisão de escrever um livro, ela já vinha lá de trás, mas não tinha nada de mim no livro, né? Mas quando eu decidi fazer esse texto e contar o que estava acontecendo, aí que foi o momento de falar, ok, isso vai piorar, os ataques vão piorar. Mas aí eu pensei, se eu não mostrar o que está acontecendo, é isso. Vai ficar assim, isso é uma piada, né? E não é uma piada. Então, foi essa a decisão. E você recebeu, né, muito apoio, né, não só dos jornalistas, mas imagino que, né, de muitos leitores. Como é que os jornalistas, como é que foi né, como você falou desde o início, a gente não gosta de se colocar, né, num lugar de personagem, num lugar de protagonista da história. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o seu caso teve uma importância simbólica para os jornalistas, principalmente para as jornalistas que estavam sendo muito atacadas, né? De A a Z, né? Do Oiapoque ao Chuí, acho que foi um caso que, de alguma forma, deu força para a gente, né? Como é que foi esse seu contato com outras jornalistas? Você recebeu muitas mensagens de quem também já vinha sofrendo, né? E tem escalas diferentes, claro, né? Tem lugares diferentes, né? Não, foi maravilhoso. Assim, eu acho que foi isso. As pessoas, todas as jornalistas mulheres, elas já estavam passando por isso em diferentes escalas, mas todo mundo estava passando por isso. E acho que o meu caso foi apenas a gota d'água, né? Eu vinha de vários casos, de repente, falou assim, gente, não dá. Tipo, isso, aonde vai parar isso, né? Se você pode ter o presidente da República e o filho dele fazendo insinuações de que repórter mulher oferece sexo para conseguir matéria, é o fim do mundo. E isso gerou uma solidariedade, cara, espetacular, assim, porque
obviamente, a vontade que você tem quando acontece um negócio desse é cavar um buraco, entrar no centro da Terra e nunca mais sair de lá, né? Porque essas coisas circulam, assim. Quando as primeiras matérias em 2018, eu tinha uma vizinha, que ela ainda mora aqui no prédio do lado, que ela saía da janela no segundo andar e gritava. Assim, porque ela viu algum meme e gritava: chupa comunista escrota. Desculpa o palavreado, mas assim. Então, assim, então, minha sensação era assim, gente, eu nunca mais vou sair debaixo da cama, em posição fetal, né? Porque. Mas aí você teve essa movimentação, você teve um abaixo-assinado que foi sensacional, que a Duda do Líbia, a Natuzaneri e a Vera Magalhães começaram a arrecadar, a chamar as pessoas para assinar, teve mais de 2.000 jornalistas assinando. Então, assim, a gente entendeu que as jornalistas mulheres, tinham, não jornalistas também, chegaram um momento e falaram assim, gente, isso não é aceitável. E a gente tem que, de alguma maneira, deixar claro que isso não é aceitável, não é piada. E chega, porque é isso. Tinha sido eu, mas antes de mim, várias. E depois de mim, várias, né? Assim, se você em algum momento não se posiciona, né? E ações judiciais. Sim, esse foi outro ponto que eu também pensei muito, né? Eu nunca, cara, eu nunca tinha sido processada até o presidente Bolsonaro me processar pedindo para eu abrir as fontes das matérias de 2018, que ele perdeu por unanimidade. E eu nunca tinha processado ninguém, né? Isso, a gente é jornalista, sei lá, não vou processar ninguém. Mas nesse caso, era uma coisa sistemática de calúnia, né? Assim, a coisa, as pessoas estavam livremente com o meu nome, botando fotos, dizendo coisas. Então, eu resolvi, e como eu ia processar a testemunha que mentiu na CPMI, que nem está sendo investigada por falso testemunha, etc., eu falei, pô, mas eu só vou processar o elo mais fraco? E não a mais alta pessoa da República que espalha isso e que sinaliza, dá um sinal verde para todo o resto das pessoas, né, de que ok você tratar uma mulher assim. Então foi por aí. E aí você entrou na justiça, né? Tá correndo o Sim, processo. tá correndo. Agora você falou um pouco, né, desse, né, dessa vontade de sumir. Recentemente eu vi um documentário que está no Netflix sobre duas meninas, gente, é Audrey e o outro nome eu esqueci. Vou lembrar, depois coloco aqui nos comentários. São duas meninas que são atacadas, né? Por fotos, tem a sua vida toda exposta ali nas redes sociais. O impacto disso é profundo. Você chegou a cogitar sair um pouco, né? Parar um pouco o jornalismo, mudar? Alguém perguntou se isso levou a uma autocensura depois. Como é que foi essa sua reação com o trabalho? Então, depois das primeiras matérias em 2018, que teve aquela primeira onda, vamos dizer que foram duas ondas. Aquela onda foi uma onda que deu mais medo porque as pessoas tinham o meu telefone, ligavam no meu celular, né, falaram do meu filho, então, ou distribuíram minha agenda, as coisas que eu ia fazer em grupos, então era mais assim, um medo até físico, né? Mas aí justamente, eu não quero, isso aqui não vai definir a minha vida, nem limitar o meu trabalho. Então eu falei para o jornal, eu falei, olha, se vocês não se importarem, eu realmente gostaria de continuar cobrindo o que eu cubro, que é basicamente política externa, então viagem presidencial. Então logo depois, em março de 2019, eu fui cobrir a viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. Eu tinha que viver, assim, a gente vive vidas esquizofrênicas. Você ignora tudo que está acontecendo e você continua fazendo o seu trabalho. É o que eu tenho que fazer, né? Depois fui cobrir a viagem dele à Índia, fui cobrir cúpulas, etc. Porque é isso, eu não ia também deixar isso fazer exatamente o que queriam que fizesse, né? Que era limitar o trabalho. Agora, por outro lado, a autocensura, eu acho que todas nós, hoje em dia, quando você vai escrever uma matéria, publicar uma matéria investigativa que você sabe que vai desagradar, você fica pensando de onde vem a porrada. Sabe? Você já faz um gerenciamento de risco, né? Total, você fica pensando, bom, por onde que eles vão atacar? Eles vão falar o que eu sou o quê agora, minha família, um post que eu fiz 35 anos atrás. Então, assim, eu acho que eu dou uma pausa sempre e me dá um medo. Mas aí, né, sei lá, entrego para Deus, faço a matéria e fico esperando de onde vem. Agora, isso você, né, você morou nos Estados Unidos, né, bastante tempo, conviveu com muitos jornalistas americanos, né, que estão tendo, né, que tiveram antes da gente ter que lidar com isso, né?
com esses ataques, né, essa destruição de imagem, de reputação. Eu acho que agora eles estão muito num momento, né, de ataque às fontes. Você troca com outros jornalistas, com outros colegas, né, fora do Brasil, para entender um pouco como é que essa dinâmica está funcionando, o que, que dá para cada um se cuidar, se prevenir, né, para os cuidados e a prevenção. Sim, sim, eu tenho vários amigos nos Estados Unidos e América Latina dessa coisa bom, de ter morado, sei lá, quase 7 anos fora, nos Estados Unidos e fazer bastante matéria fora. Uma das coisas, assim, os Estados Unidos que eles começaram a fazer, que depois, obviamente, chegou aqui, é que que nem eles fazem com o candidato da oposição, né, que eles falam que é opposition research, que você vai, basicamente, exumar todos os posts em redes sociais das pessoas, dos jornalistas, para com isso você tentar desacreditar as matérias. Eles fizeram isso de uma forma muito sistemática lá, com patrocínio, etc. E vários foram pegos em posts racistas, em posts de antissemitismo. Então, foi uma coisa bem, bem complicada. E aqui, eu acho que um aprendizado nosso isso é polêmico que eu vou falar, tá? Mas eu acho, assim, o Opposition Research que fizeram comigo foi porque acharam uma entrevista que eu tinha dado em 2013 para alunos da PUC, que eram da classe do meu irmão menor, e que, a certa altura, perguntavam qual era a minha inclinação política, e eu respondia, eu sempre fui uma pessoa mais de esquerda, etc., mas isso não atrapalha minha apuração, etc., etc., porque todo mundo vota em alguém, mas isso não necessariamente, aliás, não deve interferir na sua apuração. Bom, eles virou um clipe de 5 minutos, eu sou de esquerda, eu sempre fui de esquerda, e isso viralizou. E isso, de fato, por isso que eu acho assim, eu cometi um erro, porque jornalista não tem que dizer nunca em quem vota, ou em quem votou, né? Isso era em 2013, né? Tipo, vai saber o que aconteceu depois. Ou se posicionar politicamente nas redes sociais, porque alguém vai achar isso e vai usar isso, né? Isso é uma verdade aqui, é verdade em qualquer lugar do mundo. Então, assim, tudo bem, defesa dos direitos humanos, isso é outra coisa. Agora, se posicionar politicamente em relação a candidatos, eu acho, e é polêmico, tem gente que não concorda, que jornalista não deve fazer isso. Agora, isso traz uma outra reflexão, que é esse que o nosso cuidado, né, nas redes sociais, a existência jornalística, ela leva, né, precisa de um cuidado muito maior, né? E aí vale para todo mundo que está assistindo a gente aqui, né, assim, antes de se manifestar, antes de fazer, né, de marcar uma posição, você que daqui 5 anos quer estar trabalhando em algum, né, quer estar cobrindo política, por exemplo, né? Como é que você acha que, principalmente os estudantes agora, em tempos de rede social, né? Que essa é uma discussão que não é só para o jornalista, né? A gente está vendo, por exemplo, né, o influenciador Felipe Neto, né, tendo que pagar aí um pouco a conta de tudo que ele falou no passado, né, das bobagens que falava no passado. Esse processo de amadurecimento, né, todo registrado e todo online, ele vai deixando marcas, né? Mas você acha também, Patrícia, que tem um pouco da gente dosar né, as coisas que foram ditas no passado e que você muda de opinião e que você avança? Como é que você vê essa cultura do cancelamento, mas também olhando para um jornalista que também está passando por um amadurecimento? A Malu falando, tomando cuidado desde já. Pois é. Bom, cultura do cancelamento cara, eu acho que é você usar esse tipo de intolerância do outro lado, né? Também, né? Eu acho complicado, assim. Você não pode impedir as pessoas de quererem cancelar alguém, mas todo esse sempre tipo de comportamento de manada, de coisa, de tentar fazer esse linchamento, cancelamento de qualquer pessoa, seja por motivo que for, eu tenho ressalvas. Eu acho que não é um jeito saudável. Agora, a gente é isso, né? E eu acho que assim, a geração do meu irmão, vamos dizer, meu irmão mais novo, as pessoas são muito mais se manifestam muito mais, né? Tem mais um ativismo. E tem um ativismo que é maravilhoso, um ativismo a favor de direitos humanos, etc. Mas a gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer um ativismo político nas redes sociais, porque isso vai ficar lá. E isso, se você virar... Você não sabe o que você vai ser depois de amanhã na sua carreira. Você, de repente, vai ser jornalista de política, você, de repente, vai ser, sei lá, de uma ONG, que não é a melhor ideia você ter se posicionado politicamente de uma forma tão aberta, né? Então, acho que você tem que pesar isso. Ok, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer um ativismo, eu acho importante, mas se eu fizer um ativismo partidário, de que forma isso pode me atingir no futuro?
futuro, de repente, né? Porque hoje eu não trabalho com isso, mas de repente amanhã eu vou. Porque, assim, uma realidade vão achar este post. Certamente eles vão exumar esse tipo de coisa, com certeza. Nada fica de fora, né? Não tem jeito, né? Nesse... Nada. E por isso também que essa coisa de linchamento virtual, etc., é muito dolorida, porque assim, esses memes, esses vídeos nunca vão sumir. Não existe isso. Então, assim, em algum momento, uma pessoa pode achar. E aí, como é que você vai lidar, né? Como é que você vai lidar? Como é que você vai reagir? Esse é um ponto super importante. Queria caminhar aqui, mas tem mais duas perguntinhas aqui, mas eu também tenho algumas perguntas que eu já tinha preparado ao pessoal dando parabéns pelo livro, que eu queria saber um pouco, ó, pessoal perguntando eleições americanas, o que você está imaginando, mas eu também queria ouvir um pouco como é que você está vendo as tendências de para onde né, a desinformação e a política estão caminhando, principalmente olhando aí, você que tem um olhar mais global, o que você está vendo, né, aí de cenários, né, para os jornalistas acompanharem, mas também para os jornalistas começarem a procurar a história, né? Então, tem uma coisa muito interessante, que eu acho que tem um movimento, né? Você começou com esse movimento muito de comunicação por redes sociais, para você eliminar da equação o filtro da mídia tradicional, certo? Então você tinha ali, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook, etc., grupo de WhatsApp. E agora, de uns tempos para cá, as plataformas de internet estão sendo pressionadas, né, a fazer alguma coisa em relação à desinformação. Eles não vão chamar isso de desinformação, mas eles vão dizer, por exemplo, quando o Trump faz um tweet colocando em questão a integridade das eleições, falando a eleição é fraudada. Então eles vão lá e botam um rótulo, o Twitter bota um rótulo dizendo, olha, que isso vai contra as regras de uso, ou em relação à cloroquina, ou em relação à incitação de violência. Então, assim, as redes, as plataformas de internet estão se vendo obrigadas a fazer alguma coisa para dizer que estão agindo, né? E, obviamente, a recepção de alguns líderes, por exemplo, o Trump, é tipo, isso é censura, etc. Então, o que eu vejo uma tendência? A tendência, então, você já eliminou da equação a mídia tradicional, agora você elimina da equação as plataformas de internet. Do mesmo jeito que, alguns anos atrás, na Índia, você teve o aplicativo do Narendra Modi, de alguns outros políticos, e eles usavam esse aplicativo, aliás, até conto essa coisa no livro, né? Que faziam ali um Bolsa Família de digitalização de populações e davam com subsídio um celular com o aplicativo pré-instalado. E nesse aplicativo você distribui notícias, né? E pega dados. Um barulhão, né? Pega o vídeo? Não, mas tá dando para seguir. Obra, home office é isso, gente. Aqui embaixo também tem uma obra. Deve ser na rua. Bom, fazendo isso, e aí a gente viu que neste ano, na eleição americana, tanto o Biden quanto o Trump têm aplicativos. Eles criaram aplicativos Trump 2020, Official, e o Biden é alguma coisa Biden. E o do Trump suga mais dados ainda do que o do Biden, e tem uma coisa de geolocalização, que é você usar os dados do GPS do celular das pessoas para você conseguir customizar a mensagem ainda mais. Então, assim, essa é uma tendência, porque aí você tem um aplicativo, você nem tem uma plataforma no meio, né? É você e o usuário, você e o seu apoiador. Eu acho que isso é um negócio que a gente deveria prestar atenção, porque também é um lugar, assim, absolutamente perfeito para você espalhar desinformação. Algumas das mensagens e das notícias do aplicativo do Trump são totalmente ou descontextualizadas ou falsas, né? Acho que esse é um lugar. E em relação à eleição americana, cara, eu não sei, eu errei tanto em 2016, eu não falo mais nada, né? As pesquisas, você teve uma última pesquisa da CNN aí que diminuiu um pouco a vantagem do Biden. De qualquer maneira, acho que as pesquisas nacionais importam muito menos do que as pesquisas dos estados pêndulo, que a gente chama, né? Que são importantes no colégio eleitoral. O Biden ainda tem uma vantagem, mas eu, de fato, até hoje, eu fiquei com ceticismo em relação a pesquisas desde 2016. Eu acho que o modelo dessas pesquisas, de alguma maneira, ainda não consegue captar qual vai ser o comparecimento, né? Porque, como eleição americana é um papel obrigatório, é muito importante quem efetivamente aparece para votar. E nesse caso, que a gente vai ver agora, vai ser a maior confusão do mundo, porque você tem muita gente vai votar pelo correio por causa da Covid. O correio está sendo totalmente depauperado, e o Trump está tirando recursos do correio. Já está atrasando tudo quanto é carta para chegar.
vai demorar muito para chegarem todos os votos pelo correio, serem contabilizados. Então, assim, enquanto isso, você vai ter uns votos que foram feitos ali presencialmente, outros que vão chegando aos poucos pelo correio. O Trump já está questionando a legitimidade da eleição. Eu acho que vai ser tipo Caos, um terror e caos pânico. E você acha que a muito poderoso. desinformação vai ter um papel tão importante quanto teve em 2016? Essa guerra de narrativas, essa polarização. Você acha que a gente está num lugar pior ou melhor do que 2016 nesse cenário, para o jornalista trabalhar principalmente? Pois é, eu acho, no caso dos Estados Unidos, eu acho que não tem bots russos e a Internet Research Agency, que é a coisa do governo russo ali, fazendo conta falsa, etc. Pelo menos não numa forma brutal, né? Porque as pessoas estão mais espertas. Mas, assim, o próprio presidente de lá faz desinformação, né? Você tem, assim, não são nem agentes obscuros, você tem o presidente fazendo desinformação. E, obviamente, você deve ter um monte de robô ou troll reverberando esse tipo de desinformação, que é isso, é tipo, não é confiável, voto pelo correio, tudo isso você já vai fazendo corroendo a legitimidade da eleição. Então eu acho que vai ser diferente, é um tipo de desinformação diferente. É esse o negócio, né? A gente fala, por exemplo, essa eleição brasileira agora, a municipal, provavelmente vai ter menos disparo em massa. Por quê? Porque o disparo em massa foi proibido, porque ele também está no projeto de lei, é uma coisa que foi pacificada de proibir. Mas você vai tampar um buraco e vai sair por outro. Eles vão achar outra coisa, certamente. Eu acho que essa coisa de uso de dados das pessoas durante a eleição, desinformação, é um negócio que veio para ficar e a gente tem que ficar muito esperto. Olha, duas perguntinhas aqui muito boas, né? Pessoa, né, desinformação e as fake news são o mesmo lado da moeda ou você entende como coisas distintas, né? Não é uma coisa, né, acaba acarretando a outra. Pessoas desinformadas acabam sendo um bom target para as campanhas de desinformação e espalham fake news. E a outra da Maria aqui, velocidade e instantaneidade ajuda ou atrapalha o trabalho do jornalista? Até porque o próprio jornalista, às vezes a gente cai também em fake news, né? Total. Né? Total. A primeira pergunta. Eu acho que assim, bom, primeiro a gente tenta usar mais o termo desinformação simplesmente porque desde o Donald Trump 2016, o termo fake news foi sequestrado e para vários líderes significa basicamente notícia com a qual ele não concorda. Então, como começou a taxar a CNN, o New York Times, ou aqui no Brasil, a Folha, o Globo, a Globo, de desinformação, de fake news, então as pessoas que estão lidando mais com isso costumam tentar evitar o termo fake news e usar desinformação. Embora fake news ainda é muito mais pop, então acaba saindo, por exemplo, na linha fina do livro, ficou fake news, porque desinformação. Agora, em relação à sua posição sobre desinformação, eu acho que é exatamente isso, né? É todo um ciclo, né? Você tem uma notícia ou falsa ou enviesada que, de alguma maneira, corrobora as crenças anteriores da pessoa que recebe. Então, a pessoa, às vezes é porque ela é desinformada e às vezes é porque ela quer acreditar naquilo, né? Então, e aí ela se torna um vetor de continuar espalhando essa desinformação. Então, acho que tem, por um lado, sim, as pessoas sofrem porque elas são desinformadas, e quando falam assim, mas então vamos fazer educação midiática, e aí as pessoas têm que sair e checar de onde vem a informação. Sério, você acha que as pessoas recebem um treco pelo WhatsApp e elas vão sair do WhatsApp e entrar no Google? Eu sei que o WhatsApp agora fez um link ali que, na verdade, não está funcionando bem ainda. A ideia é boa. Mas, assim, você tem que ter algum jeito mais ágil, né? Eu não vejo as pessoas deliberadamente recebendo um negócio e parando tudo que elas estão fazendo para entrar no Google, comendo do pacote de dados para checar a informação. Mas eu acho que concordo com você, uma coisa alimenta a outra. Qual que é a outra pergunta? Velocidade. Como é que isso acaba. Como é que isso né, atrapalha ou ajuda o trabalho do jornalista? Essa ideia, né? Você está 24 horas acompanhando, cobrindo. E aí teve uma outra pergunta, né, que falava um pouco disso, assim, essa obrigatoriedade de você estar em cima do laço com tudo. E aí você tem, ao mesmo tempo, você tem uma cobrança por, né, anúncios, e aí você gera cliques. Como é que você vê esse novo ambiente digital para o jornalista, né? E para as empresas de jornalismo, né? Que também tem agora, né, outros competidores, né? Eu acho que mudou, né, os nossos competidores, né? É insano, né? Porque são duas coisas. O barulho tá insano falando insano. Coisas absolutamente opostas, né? Para você manter o jornalismo, para você manter
a qualidade que faz do jornalismo uma coisa diferente do que o cara blogueiro ou não sei quem, você tem que checar a informação. Checar e ouvir o outro lado, isso é o básico. Só que isso você está, como contraponto, pressão para dar antes a matéria, ou dar antes a nota, né? Porque alguém vai dar. E é uma competição desigual, porque blog, seja de direita ou de esquerda, influenciadores, os caras não vão checar nada, né? Eles não estão nem aí com o outro lado, eles só vão soltar a notícia. E o jornalista não, o jornalista tem que checar e ver e ouvir o outro lado, né? Então, são coisas contraditórias que a gente, só que eu acho assim, a gente, mais do que nunca, assim, sob o ataque que a imprensa profissional tá, de que é enviesada, sei lá, comunista, fake news, a gente precisa ficar mais esperto ainda com checar a informação. Cuidado redobrado, né? Cuidado redobrado. Estão esperando a gente piscar, basicamente, né? Se a gente piscar, se errar, vão cair em cima. E isso alimenta a narrativa de tirar a credibilidade da mídia tradicional. Você trouxe, né, no livro você faz um pouco essa reflexão sobre esses desafios, um pouco desses que você está contando. Você acha que a pandemia, de alguma forma, né? Ó, já tem alguém perguntando onde o livro está disponível. Pata, depois você dá aí todas as informações. Tá aqui o meu. E você acha que essa pandemia trouxe um pouquinho de esperança aí para o jornalismo tradicional, para o jornalismo de credibilidade? As pessoas sentiram, né, uma necessidade de ter uma informação mais confiável? Eu acho, Alana, porque assim, você teve várias pesquisas mostrando que as pessoas, num momento de que informação quer dizer vida ou morte, né, e você quer ter certeza da credibilidade da informação, houve uma revalorização da imprensa tradicional. As pessoas começaram a se voltar mais. Tanto que a audiência dos sites de imprensa profissional aumentou muito. As pessoas, quando você está falando de uma coisa que, meu, pode ser a diferença entre a vida e a morte, você não vai acreditar na tia do Zap, não tanto, pelo menos, né? Você vai querer ter algum selo de autenticidade na sua fonte de informação. Então, acho que, nesse sentido, foi um momento de revalorização para a mídia profissional, de você ter algum tipo de, não é um selo de garantia, mas é pelo menos uma tentativa, né? Pelo menos são veículos que têm um histórico e que pelo menos se propõem a ouvir os lados e a checar a informação. E por isso, sim. Agora, o irônico é que isso acontece justamente no momento em que financeiramente os veículos estão todos sofrendo, né? Porque a economia inteira, mas assim, veículos de mídia, caiu muito volume de anúncios, né? Já vem uma coisa de uma campanha sistemática do governo, de cortar anúncio, de pressionar anunciante privado. Então, no momento em que a empresa profissional é mais necessária e é revalorizada, você tem, financeiramente, elas num momento de fragilidade. Nosso tempo já está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui, que eu achei muito... Recentemente você fez uma matéria muito boa sobre os anúncios do Google, né? E aí eu queria saber a sua opinião de como é que a gente também, o jornalismo também, precisa se reinventar para estar na rede social. Eu lembro que, né, era uma matéria sobre um estudo da Reuters em que você falava um pouco de como as empresas de jornalismo, elas também ainda não entenderam muito bem como é que funciona, né, esses mecanismos de busca. Então, elas não conseguem bombar também a capacidade delas receberem dinheiro porque as empresas de desinformação, elas entenderam, captaram, então, né, passando rapa em todos esses anúncios, por exemplo. Né? Como é que a gente precisa... Como é que você vê o papel do jornalista de entender esse novo meio, de entender, né, os meandros do algoritmo e usá-lo a favor da informação de qualidade, usá-lo a favor do jornalismo? Está na nossa conta também um pouco se reinventar? Total. Assim, isso foi um estudo daquele Oxford Internet Institute, que tem umas coisas com a Fundação Reuters, e que mostrava assim, que esses sites de desinformação, eles sabem usar de uma forma muito mais hábil o negócio que chama SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que é tipo, como você torna o seu conteúdo mais fácil de ser encontrado no mecanismo de busca, como é que você aumenta a chance dele receber um destaque, né? São vários macetezinhos ali que os jornais ou alguns sites ignoravam isso. Tipo, não, a gente produz o conteúdo e o conteúdo é importante, não sei o quê, então ele vai sozinho e vai se disseminar. E não é verdade, assim.
Você usar esse tipo de instrumento não quer dizer que você está se vendendo para o sistema. O seu conteúdo vai continuar o mesmo, é um conteúdo checado e ouvindo o contraditório. Mas você tem que se ajudar, né? Você, mídia profissional, a pelo menos ter mais chances de, no algoritmo, você figurar com mais destaque no mecanismo de busca. Porque é isso, os sites de desinformação fazem isso muito melhor do que os sites de informação, de jornalismo profissional. A gente precisa inundar as redes com, né, informação e jornalismo, né, profissional, de qualidade, né? Ó, pra gente não Exato. ser derrubado no Instagram, eu queria que você falasse um pouquinho, todo mundo mandando parabéns, queria super agradecer onde o pessoal pode encontrar. A Máquina de Ódio tá aqui, gente. Pô, super obrigada pelas mensagens todas. Eu não consegui ler tudo porque eu não consigo muito fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas, ó, acho que tem. Acho não, tem nas livrarias online. Então pode ser tanto na Amazon quanto na travessa.com.br, Livraria da Vila, Martins Pontos, todas essas. E obrigada, Lana, pela merchan. Ah, não, muito bom. Recomendo muitíssimo. Patrícia, muito, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui estreando a nossa maratona de lives. Amanhã tem mais, gente. 1 hora, horário de almoço, todo mundo junto aqui. Patrícia, obrigada, viu? Muito obrigada, brigadão, gente. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Tchau.